Boa noite para quem está chegando. Vitória! Ô, querida, boa noite. Boa noite mesmo. Obrigado pela sua presença. Cá fofinha, Chinoca. Rayana, Crisdo, ô Cris, que bom que vocês estão aqui. Boa noite, aluna maravilhosa, aluna querida. Né? Então, boa noite a vocês que já chegaram. Boa noite, linda. Aos que estão para chegar, aqueles que vão assistir essa live daqui a algum tempo. Boa noite, sobrinha amada. Certo? Elis, que bom que você também chegou. Nossa, que felicidade. Cheia de florzinha aqui a live. Isso é bom, isso é muito bom. Ok, vamos lá, né? A live curtinha, tá, gente? Porque eu sei que eu consigo tirar a paciência de qualquer um. Vamos lá, por que é que vocês estão aqui? Ludmila, boa noite, minha flor. Boa noite, bom que você esteja aqui, querida. Por que é que a gente tá aqui, né? Eu tô aqui porque eu gosto de falar. Eu amo falar. Eu adoro falar. Acho que se eu tivesse boca nos cotovelos, falaria exatamente pelos cotovelos também, né? Mas Deus só me deu uma boca. Uma só, e eu já falo muito. Mas o tema escolhido para hoje, boa noite, Vislane, seja bem-vinda, Elizabeth Brasileiro, seja bem-vinda, querida. Então a questão é, por que é que nós está aqui? Por que é que nós estamos aqui? O que foi que esse tema nos chamou a atenção? É um tema forte, né? Karma. O que é karma? Como as pessoas em geral compreendem karma? Karma é tudo aquilo que me acontece. E quase sempre o que me acontece, que me causa dor. Não é bem assim, gente. Tem karmas também que me causam muito prazer. Delícia de karma. Mas será só isso que é o karma? Boa noite, Elizabeth. Somente isso? Como é que eu crio esse karma? E principalmente, o que é que eu faço para não criar, no mínimo, os karmas dolorosos? Então, eu vou contar uma historinha para você começar já a desconstruir a noção mais comum de karma. A gente sempre assim, karma é uma reação ao que eu faço. Eu faço alguma coisa e aquilo vai voltar para mim. Isso também não funciona assim, tá, gente? Isso aí é o karma bumerangue. Esse karma não funciona desse jeito, geralmente. Isso, é claro, que eu estou falando aqui com vocês como terapeuta de regressão a vidas passadas. Então, um senhor doou 5.000 reais a uma entidade de caridade. E aí o amigo chegou para ele e disse, mas fulano, por que você doou 5.000 reais para essa entidade? Você não sabe que eles são ladrões, enganadores e utilizam o dinheiro em benefício próprio? Pois é, mas como o diretor dessa entidade é um parente muito poderoso... Oi, meu amor! Minha irmã amada chegou, sabia que ela chegava, vamos tu. Mas como o diretor dessa entidade é um parente meu muito poderoso, eu fui obrigado a doar 5.000 reais. Porém, se eu tivesse só 50 centavos, nem esses 50 centavos eu daria. Aí você tem dois karmas, certo? Um deles é, ele doou. De qualquer forma, ele fez uma ação meritória. Se esse dinheiro vai para fulano, beltrano, cicrano, não importa. O que importa é o que nos move na ação. Então, e o resultado seria para o quê? Para a caridade. Tudo bem, também te amo, minha flor, te amo muito, certo? Mas ao mesmo tempo, ele também disse, se eu tivesse 50 centavos, nem 50 centavos eu daria. Se eu pudesse, eu não daria nem 50 centavos. Ok. Então, ele também criou
um karma negativo. Vamos para outra ponta, uma outra pessoa. Um rapaz que só tinha 50 centavos. E ele doou esses 50 centavos para essa mesma entidade filantrópica. E aí ele disse, pensou, eu estou doando 50 centavos. Mas se eu tivesse 5.000 reais, eu doaria de todo o meu coração. E aí ele criou 2 karmas positivos. Um porque ele doou e outro porque ele pensou em doar. Enquanto o outro criou um karma positivo e um karma negativo. Um porque doou, então vai ajudar alguém de alguma forma. O outro porque pensou que se fosse possível, ele não doaria nem 50 centavos. Para os entendedores de karma, né, o que é que vai acontecer com essas pessoas? Numa próxima vida, aquele que doou os 50 centavos e quis doar os 5.000, ele vai ter esse dinheiro para doar. E aquele que doou os 5.000 e disse que não doaria nem 50 se fosse possível, 50 centavos, ele só vai ter 50 centavos para doar. Aí você percebe que o karma, ele não é só a questão da ação, tá? O karma também, ele nasce aqui no coração, é o que nós sentimos, e na mente, o que nós pensamos. Então, karma, ele não é só feito no físico, ele é feito no mundo das emoções, sentimentos e no mundo mental. E qualquer coisa que você faça fisicamente, emocionalmente e mentalmente, vai gerar karma. Seja karma positivo, que lá na frente, depois de muitas vidas, vai voltar para você, seja karma negativo, tá? E até vou colocar um adendozinho também. Por exemplo, assassinato. Boa noite, Dilma. Assassinatos e suicídio, tá? São karmas, sim, e são escolhas. Então, são karmas por escolhas. São sentimentos e emoções, e isso é transportado com certeza, tá? Nós vemos isso nas regressões. Zarinho, querida, que bom, que saudade de você, doutora Zara Batalha. Então, sentimentos e emoções são transportados de uma vida para outra e nós, né, sabemos disso através dos relatos da literatura de TVP. Como é que isso é transportado? Como sementes. Você imagina, por exemplo, dar uma outra historinha, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu fui... um Zaro, para você também, querida, saudações. Eu fui uma pessoa mais ou menos ruim há 200 vidas atrás e agora que eu tô pagando por aquele cara. E aquele cara ali não sou eu, não fui eu que fiz isso, eu sou outra pessoa completamente diferente. Imagina um agricultor que vai semear. O que é que acontece? Ele veste uma roupa e dirige-se para a semeadura. E aí ele passa vários dias semeando, limpando a terra, plantando. Quando ele volta, depois de vários dias usando a mesma roupa, aquela roupa está rasgada, está velha, está rota. Então ele troca. E na medida que ele troca aquela roupa, ele coloca uma nova roupa e vai colher aquilo que ele semeou. Assim, essa roupa aqui... Oi, Ananda. Boa noite, querida. Essa roupa aqui é o meu corpo, com essa personalidade. Eu sou o semeador. Quando este corpo falecer e eu trocar por um novo corpo, sou eu que vou fazer a colheita. Porque somente a roupa é diferente, mas o semeador continua o mesmo. A pergunta da Lud pode ser passado para os descendentes? Sim,
Karma pode ser passado para os descendentes de acordo com algumas escolas, algumas religiões. E aí, verdades são verdades para alguns e não para outros. Então, de acordo com algumas escolas, você faz parte de uma família espiritual e pode vir resolver alguma questão. Eu tive um tio, avô, que era alcoólatra, tá? Ele faz parte da minha família espiritual, ele não conseguiu resolver isso e eu posso vir resolver por ele, por amor. Porque nós somos um. Tanto que qualquer ação boa que você faça, você contribui para a evolução de toda a humanidade, não só a sua. Respondi, Ludmila. Como saber que tem um karma? Quando uma situação lhe escapa de controle, quando essa situação é repetitiva, quando você faz tudo para que ela mude e não consegue, você tem um karma. O seu corpo é um karma. Porque foram suas ações passadas que o criaram. Foram os seus pensamentos. PNG Gapex entrou. Boa noite para você também. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda, tá? Então, tudo é criação nossa. O karma é uma lei imutável, inviolável. Isso, olha, a Ludmila coloca aqui, é uma lealdade oculta no sistema por amor, ou seja, eu posso trazer esse karma de uma pessoa, sim, pode trazer por amor, sim, Muitas vezes a gente diz assim, olha, fulano recebeu um filho com problema, ai, deve ter sido uma peste, deve ter feito muito mal à criança. Não, você recebe aquela criança porque é um amigo, é um irmão de vidas passadas que você acolhe agora numa situação difícil. Há muito tempo atrás, e boto tempo nisso, quando eu entrei nessas histórias de espiritualidade, eu achava muito engraçado. Bel, querida, boa noite, Bel. Eu achava muito engraçado que tudo na literatura espiritualista se encaixava. Tudo, certo? Hoje eu já acho que a divindade é tão perfeita que tudo se encaixa. Lud também colocou, vai continuar atuando no sistema independente das gerações? Sim. São heranças que nós trazemos. Mas como eu disse, isso é uma questão de crença. Existem pessoas que não vão crer nisso e outras que vão acreditar sim. Quando Jesus é perguntado se o cego estava cego por causa dos pais dele, o que é que isso nos leva a acreditar? Na filosofia chinesa, nós vemos essas crenças dos antepassados influenciando todos os outros. E influenciam sim, tá? Influenciam na formação do nosso corpo, da nossa genética, do nosso comportamento, das nossas verdades. Influenciam quando todas as nossas formas de pensamento, tudo aquilo que a gente pensou, que eles pensaram, nós trazemos para essa realidade física de novo, de novo, de novo. Até que um dia deixemos de lado as crenças negativas, né? E só nos unamos com aquilo que há de melhor com o nosso grupo espiritual. Ok, te respondeu, Mila? E voltando, né? Por que que eu tô aqui? Eu tô aqui porque eu tenho alguma coisa de karma que eu gostaria de cortar. Como é? Aqui, a não aceitação da família que nasceu em torno dos 7 anos de idade, rejeição, karma de trazer e participar em auxílio à família. Sim, dependendo da situação, né? Aos 7 anos de idade é quando a gente diz que a consciência, né, se apodera
do corpo. Aí eu lembro que antigamente a gente dizia que aos 7 anos de idade a criança já estava começando a discernir o que era real, o que não era real. Então, aos 7 anos de idade, pode, né, desabrochar conteúdos inconscientes que fazem com que aquela criança perceba nas pessoas da sua família antigos inimigos, credores e devedores. E aí complica essa situação. A maioria das famílias... Oi, Inezinha, prazer, obrigado por você aqui, querida. Amo você também, certo? A maioria das famílias, elas têm... Acho que todo mundo tem um momentinho aqui, deixa eu ligar aqui, que caiu. Todo mundo fala da ovelha negra na família, né? Todo mundo tem uma ovelha negra na família. Que ovelha negra na família é essa? É aquela pessoa que veio trabalhar as nossas dificuldades e quase sempre são os nossos credores. Nós devemos a ele. Se perguntava se era adotada quando era pequena. Isso aí pode ser uma lembrança de vida passada que ela está trazendo, que você estava trazendo nesse caso, né, Cris? Você estava trazendo uma lembrança de vidas passadas em que numa outra momento, numa outra existência, você pode ter sido uma criança adotada. E aí também pode trazer nessa família algum familiar anterior que participou dessa história. Outra pergunta aqui. Eu vejo muito grande por ser constelador e quando atua no sistema podendo entender que acontece com as famílias uma ampliação da consciência, né? Tomemos como uma ampliação da consciência a capacidade de perceber além do normal. E essa ampliação de consciência não são poderes psíquicos, gente. Ampliação de consciência não é uma coisa de você ser clarividente, clareaudiente, não. Ampliação de consciência é você perceber as relações entre as pessoas, a relação entre os fatos que acontecem nessa nossa realidade, as relações entre essa realidade e as realidades extrafísicas e as relações entre a luz e a sombra. Isso assim é bem espaço, né? A Cris diz que sentia-se adotada, só que tinha nascido em casa. Era uma total contenda com a mãe dela. Ou seja, mesmo ela sabendo que tinha nascido em casa, que ela não foi trocada, ela trazia aquilo consigo. Isso aí, com certeza, Cris, há uma grande possibilidade de ser memória de vidas passadas. Sim, certo. A gente sempre resolve aqui, a Vislane, Malika, a gente sempre resolve algum karma na vida atual. Ou se não resolve, passa para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Sim, 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 sim. Você tem que resolver. É seu, né? Esse conteúdo é seu, essa energia é sua. Você pode até depois repassá-la para o seu grupo familiar para ver como é que isso funciona. Mas ela vai ter que ser resolvida. E enquanto ela não for resolvida, você vai vindo. Agora, você tem que resolver com a mesma pessoa? Não, tá? Você não tem que resolver com a mesma pessoa, não. Você pode, por exemplo, uma pessoa casou com alguém e não deu certo. Foi um terror. O cara era um psicótico, ok? Aí, a mulher, vou mudar as coisas. Num ataque de fúria do psicótico, a mulher matou ele. Vamos nos vingar pelo menos aqui, né? A mulher falou, matou o marido. E aí, essa relação fica como? Eu vou ter que vir com aquele psicótico de novo? Não. Nesse caso, se você foi a vítima, você não precisa vir com o seu algoz. Mas você cometeu um erro. Você tirou uma vida. Então, na próxima vida eu vou ter que morrer? Também não. Isso é karma bumerangue. Isso não existe. Você pode, né, sublimar essa vida. Aquele assassinato cometido, você pode agora se dedicar a atender, a ajudar pessoas com problemas mentais. Você pode trabalhar numa prisão com pessoas que estão atrás das grades.
Você pode se tornar um advogado para libertar pessoas que já tiveram a sua pena completa, ainda estão presos. E aí tem muitas formas de você pagar um karma. Ok, Saúde Integrativa entrou, gratidão. Josiane também, prazer, muito agradecida. Certo? Então a gente viu assim, olha, como é que a gente se livra de karma. A palavra queimar karma está muito imorta, né? Visla, vai ralar, ralar, ralar até se livrar do karma. Aí tem umas coisas assim, aí vocês aceitem aquilo que ficar confortável para vocês, tá, gente? Tem umas coisas que diz assim, vamos fazer um ritual para queimar karma. O que é queimar karma nas antigas? Ramatiz nos fala da queima de karma, vinda lá da civilização hindu. O que é a queima de karma? A queima de karma, ele fala da queima de karma como a queima do karma dos nossos erros através do corpo físico. Então se queima karma com doenças. Quando pensamos, vocês viram, cara, lá no começo? Ideilde, boa noite, Ideilde. Prazer em tê-la aqui. Quando pensamos, geramos, né, energias. Essas energias, elas não se diluem, elas não acabam, elas se transformam. E a gente leva essa energia transformada para os planos após a morte do corpo físico. Quando vamos retornar ao corpo físico, aí você vai ter que acreditar em reencarnação, nós vamos pegando os nossos pacotinhos. E esses pacotinhos vão influenciar a formação do nosso corpo. Por que é que uma criança nasce cega? Por que é que uma criancinha nasce com o coração inchadinho? Né? Porque quando você se desenvolve, uma perninha não desenvolve tão bem como a outra? Isso é a queima do karma. Existe uma outra forma de se compreender queima do karma. Na ritualística, você pode fazer a queima do karma adiantando o karma. Ou então, uma coisa que você ia resolver em 10 anos, você pede para resolver em 1. Tem que ter couro duro, viu, gente? Muito couro duro para pedir uma coisa dessa. Ser muito louca para pedir um negócio desse, ser muito forte. Porque o karma vem e vem com tudo. Porque aquele que pede será atendido. Talvez não no seu tempo, mas no tempo cósmico, ele será atendido, sim. Então, essa seria uma outra queima de karma. Existe a queima de karma pela graça. A graça divina. Só é graça aquilo que é incondicional. Se a graça divina tivesse alguma condição, não seria graça, porque não seria de graça, seria com alguma coisa paga. Porém, contudo, todavia, para você obter a graça, você precisa estar apto a obter essa graça. Sri Ramakrishna diz o seguinte: a graça divina é como a brisa, o vento no mar. Para aqueles veleiros que estão com as velas fechadas, a brisa passa, a graça divina passa e não tem efeito nenhum. Para os veleiros que estão com as velas abertas, a brisa impulsiona e os leva aonde eles desejam ir. Então, a graça divina, que é de graça, necessita que você esteja aberto para a mesma. Então, uma outra forma de se queimar o karma. Então, nós temos a forma de queimar o karma através dos problemas físicos, né? E também das situações físicas. Oi, Cá! Que bom que você está aqui, Karine. Muito obrigada, certo? Nós temos a possibilidade de queimar o karma através das doenças físicas, através da graça divina, tá? O que foi mais que a gente colocou, né? A doença, através dos rituais de alta magia. Aí você acredita em magia, eu acredito na força da mente, eu acredito na força espiritual e eu acredito que
que existem formas de se entrar em estado alterado de consciência, onde você pode, né, acessar um vasto campo energético. E hoje você tem, né, várias técnicas muito novinhas, que na realidade está tudo lá atrás com outros nomes. E vamos lá, o que mais? E a queima de karma por decreto? Eu não sei se funciona, eu nunca fiz a queima de karma por decreto. Tá? Então eu nem posso falar porque eu não experienciei. Mas imagino que para você decretar e a coisa funcionar, você deve ter um desenvolvimento psíquico bem poderoso. Porém, contudo, todavia, sempre tem um mais na vida, né? Tudo aquilo que você pensa é semente, de qualquer forma, você está plantando alguma coisa. E isso vai influenciar mais tarde. Porque outra coisa que pode influenciar na mudança do seu karma, boas ações. Existe o karma ativo, que é aquele karma que está acontecendo agora. Vai poder mudar? Vai aliviar, se você fizer boas ações. É a consciência, não sei se a gente está falando do mesmo nível, vice Ludmila. A consciência da percepção do que é bom e do que é ruim, ela vem através do karma. Porque todas as vezes que eu faço alguma coisa errada, eu sofro. Aí vou lá para o mundo espiritual, volto, o desejo tá de novo. Vamos dizer, eu gosto de beber. Aí bebo, morro, alcoolizado no meio da rua sozinho. Subo, a memória vai comigo. Desço, vou ser testado de novo, caio. Subo, desço, até que um dia eu perceba, tome a consciência de que aquele comportamento, aquele desejo, aquele prazer é mais dor do que prazer. Sobre as técnicas do passado que estão com nomes diferentes hoje. Vamos para um grupo muito conhecido da maioria das pessoas, né? O grupo kardecista, ao qual eu pertenço e honro. Nós temos hoje práticas de passes, né? Os passes que são dados no centro espíritas para cura, para harmonização, para... Oi, Diana, boa noite, querida, prazer que você esteja aqui. Para afastar energias deletérias, possíveis obsessores. Ok. Isso é novo? Não. Isso era dado como magia. Você vai lá para o Egito e você encontra, certo, papiros, onde os desenhos de sacerdotes egípcios praticando passes, praticando fascinação com o olhar, emitindo energias para que ocorressem as curas. Lá antigamente era magia, hoje no centro espírita são os passes. Na ciência pode ser chamados de campos energéticos, ok? Então, podemos modificar o nosso karma com boas ações, podemos modificar o nosso karma. Isso aí a gente já fez o contrato lá em cima com as nossas doenças físicas, com as nossas situações difíceis. Podemos modificar o karma pela graça divina, porque Deus é bom e é bom o tempo todo, mas nós temos que estar com as velas do barco abertas para receber a graça divina. Podemos modificar o nosso karma pelo conhecimento e consciência. Se eu sei que aquele prazer ao final me causa dor, finalmente eu compreendi isso, então eu mudo. Como eu disse no começo da live, o karma ele é imutável. E isso é bom, porque ele sendo imutável e eu aprendendo como ele funciona, eu posso modificá-lo. Se ele ficasse indo para cá e para lá desgovernadamente, eu não saberia. Mas a lei do karma funciona desse jeito. Haja bem, faça o bem, pense bem, sinta o bem. E aí você influencia. Karma ativo, não. Mas os karmas que virão, sim.
Como eu sei qual é o meu karma? Karine, são vários, vice? Infelizmente, são vários que dói, mas felizmente são vários que nos dão prazer. Por exemplo, eu tenho um karma bom. A maioria dos médicos que eu vou, eu me dou muito bem. Agora, eu já conheço uma pessoa que a maioria dos médicos que ela vai, ela se ferra. Ah, então ela é uma pessoa ruim? Jamais, uma pessoa maravilhosa. Super, super ligada em questões de caridade, centro espírita, tarará. Muito boa pessoa, mas esse karma, ela não traz de agora. Então, o seu karma, como é que eu vou saber? São aquelas situações repetitivas, Cacá. Por que é que eu não consigo andar nisso? Olha, por que é que todo comércio que eu monto não dá certo? E eu já procurei fazer de outras formas. Eu não fiz sempre da mesma maneira, mas nunca dá certo. Em algum momento você pode ter cometido, né, um deslize nessa área financeira e agora você vem rever o mesmo assunto, só que do outro lado do balcão. Então, numa vida passada, eu estava do lado do balcão em que eu era o dono e eu produzi danos ao irmão. Agora eu venho do lado de lá, eu sou o irmão que está sofrendo danos. Karma bumerangue? Sim, aquele karma que eu fiz, aquele karma que volta. Mas eu já disse antes, isso não é sempre. Você pode modificar essa situação. Tá certo, gente? Mais alguma coisa, porque a minha live vai ser de 30 minutos. Não vai ser de 1 hora, não. Certo? Vamos ser de 30 minutos por enquanto. Depois, porque eu tô me acostumando com vocês, tá? Quem já me conhece sabe que eu gosto de fazer as coisas divertidas. Então, eu tenho que fazer devagarzinho para ser bem divertida. Mais alguma coisa, gente? Não? Foi um prazer estar com vocês, tá certo? Lembrando que isso é um tema muito vasto. A gente poderia estender ele muito, muito, mas muito, muito mais. Lembrando que conhecer as suas vidas passadas, aquelas que vêm à tona, também é uma boa. Lembrar que, tu sabe, né, que eu sou... lembrar que nós oferecemos, né, já a maquininha, porque eu tô me acostumando ainda, até ficar divertido. Tu sabe que eu só gosto de coisa divertida. Terça-feira, certo? Lembra que eu estou ofertando esse trabalho de vidas passadas, de leitura de vidas passadas, além das regressões presenciais e online, tá? Que o trabalho de leitura de vidas passadas, ele é revertido para cestas básicas, tá bom? Ok, os vários tipos de passe. Olha, os tipos de passe são o seguinte. Você tem o passe que é seu próprio, certo? O passe... Oh, meu Deus. O passe não é magnético, não. É o passe que você usa as suas energias, certo? As suas energias físicas. Você tem o passe que você dá suas energias junto com as energias de um ser espiritual, de um guia, de um trabalhador extrafísico do local que você está trabalhando. E você tem um passe em que você só serve de canal. A energia vem de mundos sutis. Vício na família e karma. Vamos lá explicar isso também. A presença de diversas pessoas na família que são alcoólicos. Por que isso? A gente até atendeu um dia desse uma pessoa com essa questão, né? Ela tinha horror a álcool, mas alguns membros da família próximo, pai, tios, irmãos, adoravam beber. Por que pode acontecer? Isso é só um caminho, gente. Não quer dizer que seja sempre isso. Uma explicação é que em vidas passadas, essa pessoa fazia parte desse grupo. Agora, já consciente do mal que essa droga, o álcool, produz, tanto a nível físico como a nível espiritual, ela se nega a beber, a voltar ao vício. Mas não é só se negar, você tem que provar a si mesmo, não é a Deus, é assim que você venceu o vício. Então ela chega naquela família cheia de pessoas alcoólicas e ela passa a vida toda sem ingerir álcool. Provou a
a si mesma que já ultrapassou esse vício. Não, em outras vidas ela não vai ser mais testada. Pode vir numa família com vários viciados. Por quê? Porque em vidas passadas essa pessoa foi a mola, o motivo pelo qual aquelas pessoas entraram no vício. Então, ele poderia ser, hoje, por exemplo, poderia ser um traficante que na próxima vida, já com a consciência mais ampliada, vai dizer não às drogas, mas vai ter que conviver com filhos drogados, que são a herança de uma existência passada, onde ele levou essas pessoas a vivenciarem a droga. Certo? Mais alguma pergunta, criaturas lindas? Nadinha, nadinha, nadinha. Nossa, gente, karma tem muita coisa. Mas, como eu disse, essa livezinha, como eu tô me acostumando com vocês e esperando que vocês se acostumem comigo, voltando terça-feira, a gente vai ter outra livezinha, certo? Pequenininha. Vocês, se vocês puderem me ajudar e colocar lá os temas que vocês queriam. Por exemplo, sei lá, vidas passadas é bom, né? Eu gosto porque eu trabalho com isso. Vidas passadas, o que é leitura de vidas passadas, para onde é que a gente vai depois que morre, sinais de nascença, anjos e demônios. O que vocês gostariam dentro de terapia de regressão, dentro da espiritualidade? Quais são os temas que vocês gostariam para a gente trazer e bater, fazer esse bate-papozinho? Tá certo? E aí a gente chega um dia, a gente chega a 1 hora, mas por enquanto não vou chegar não, tá? Porque tá divertido até agora. Cheiro para vocês, uma boa noite, uma boa semana. Fiquem na luz, aproveite esses pequenos ensinamentos, saiba que você pode criar um futuro melhor para você, à medida que você abraça a luz, abraça o bem, abraça o outro, no momento que você não afasta quem é diferente, no momento que você percebe que criticar não vale a pena, tá certo? Gratidão do fundo do meu coração, muita saudade de você, Zaro, muita saudade mesmo. É o grande conflito, é isso aí, gente, é muito coisa, tá certo? Então, eu espero os temas de vocês aí embaixo, um likezinho, tá bom? Quem quiser assistir depois lá no YouTube, também eu vou colocar lá, tá certo? Se quiser entrar também, se inscrever lá no canal do YouTube, também ajuda a gente. Um beijo, fiquem com Deus e até terça-feira. Cheiro.